Olá, gente. Sou Cristiano Jorge aí da Matemática. Estou aí de novo com vocês para a gente falar um pouquinho mais de matemática e aí a gente vai continuar um pouquinho o assunto matriz. Bom, a gente só falou um pouquinho de matriz anteriormente, vamos relembrar um pouquinho o que é a matriz. Na verdade é uma tabela numérica, né, formada por números dispostos em linhas e colunas, né? MN é a quantidade de linhas e colunas, é o tipo da matriz, e o A e J são os elementos da matriz. I é linha, J é coluna. A gente falou um pouquinho sobre isso. E aí hoje a gente vai continuar falando desses conceitos de matriz, né? Para a gente começar isso aí, a gente vai falar das matrizes chamadas de matrizes especiais. Por que matrizes especiais? Porque elas têm alguma característica que são mais latentes, né? Você percebe nessa matriz essa característica, por isso elas têm esse nome, né? Elas têm alguma coisa que as outras não têm, essa característica especial. E aí, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho da matriz linha. O que é a matriz linha? A matriz linha é aquela matriz que só tem uma linha. Só tem uma linha. Então, é uma única linha. Aí a gente escreveu aqui um exemplo, ó. A matriz 1 por 4, tá vendo? Ó, 4, 7, menos 3 e 1. Ela tem uma linha e 4 colunas. Então, essa matriz A é chamada a matriz linha. Tem uma linha e 4 colunas. A quantidade de colunas é irrelevante. O importante é que ela tenha uma linha. Beleza, a gente tem a matriz linha? Tem. Mas a gente pode ter também a matriz coluna. É aquela matriz que tem uma única coluna. E a quantidade de linhas também é irrelevante, né? Botei aqui um exemplo, ó. Essa matriz B, ela é a matriz 3 por 1. Ela tem 3 linhas e uma coluna, tá vendo? 3 linhas e uma coluna. A quantidade de linhas não importa. Importa que ela tem uma coluna. Então é chamada de matriz coluna. Essa matriz aqui, a terceira, a gente tem que parar e ter mais atenção. Por quê? Essa matriz serve de base para um monte de estudos aí que vem posterior de matriz. É a matriz chamada de quadrada. E quando é que uma matriz é quadrada? Uma matriz é quadrada quando ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então uma matriz quadrada, por exemplo, era uma matriz 2 por 2, uma matriz 1 por 1, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4. É aquela matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Independentemente desse número. Independente desse número, né? Não tem problema que número é esse. O importante é que eles sejam os mesmos, linhas e colunas. E aí, o que acontece? O que acontece? Quando você tem isso, eu vou até passar para o outro aqui que a gente vai ver melhor. Aqui eu tinha uma matriz 2 por 2, só voltando, tá vendo? É uma matriz quadrada, 2 por 2. Essa aqui dá pra gente poder perceber melhor. É uma matriz quadrada? É uma matriz quadrada, 3 por 3, tá vendo? Aí você fala assim, Cristiano, por que esse nome quadrada? E aí você tem algumas ideias. Quadrada, por quê? Pela forma dela, né, pelo esse formato de quantidade de linhas e colunas iguais, ela acaba parecendo mesmo um quadrado. Né? Não importa a quantidade, mas assim, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ela parece um quadrado mesmo, né? E outra coisa também, lembra que a gente bota aqui no cantinho 3 por 3 ou 2 por 2? O 3 por 3, lá em potência, você pode usar 3 ao quadrado, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Então, por isso também esse nome de quadrada, tá? Outra coisa também importante, uma palavrinha que caracteriza isso aí, às vezes o cara quando vai fazer um exercício, quando ele vai te lá perguntar alguma coisa sobre matriz, e aí quando ele diz que é quadrada, ele pode não falar assim, sabendo que é uma matriz 3 por 3. Tem outra maneira dele indicar isso? Tem. Ele pode dizer assim, sabendo que é uma matriz de ordem 3. Sabendo que é uma matriz 4 por 4. É uma matriz de ordem 4. Então, quando essa palavra ordem te dá a ideia que ele está falando de uma matriz quadrada. Sabendo que é uma matriz de ordem 6. A matriz é 6 por 6. Sabendo que a matriz de ordem 10, a matriz é 10 por 10, beleza? Bom, e aí, o que começa a aparecer na matriz quadrada? Por ela lembrar esse quadrado, ela vai ter duas coisas importantes. Se a gente voltar um pouquinho na geometria plana, né, você tem lá um retângulo, por exemplo, um quadrado. Essas figuras, ela tem o que a gente chama de diagonal. Lembra o que é diagonal? Liga um vértice oposto até o outro vértice oposto. Então, isso é uma diagonal. Aqui também, se você observar, essa matriz tem duas coisas que a gente chama de duas diagonais. Uma diagonal, duas diagonais. Uma diagonal é chamada de diagonal principal. E a outra diagonal é chamada de diagonal secundária. Então, a diagonal principal e a diagonal secundária.
secundária. Bom, aí você fala assim, porra, Cristiano, como é que eu vou guardar quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária? Cara, tu não precisa guardar. Você só precisa saber o seguinte, ela é principal porque é a diagonal que parte do primeiro elemento da matriz. Tá vendo? Esse cara no primeiro elemento que você escolhe, que você escreve, então essa aqui é a diagonal principal. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a diagonal secundária. Uma é a principal, a outra é a secundária. Aqui está a ordem da matriz, tá vendo? Ó, é a matriz A3, lembra que eu disse antes? Ele precisa, não precisa escrever 3 por 3, A3 porque ele é 3 por 3. E aqui eu tenho os elementos da diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal principal? Menos 1, 0 e menos 6, tá aqui. E eu tenho os elementos da diagonal secundária. Quais são os elementos da diagonal secundária? 5, 0 e menos 5. A ordem desses elementos não vai fazer muita diferença, tá? Não precisa esquentar a cabeça. Você só precisa saber qual é a principal e qual é a secundária. Aí eu botei um exemplozinho aqui, ó. O A11, o A1 é menos 1, tá vendo? Ele é elemento da diagonal principal. O A31, o 5, é elemento da diagonal secundária. Ó, 31, 3, 1, o 5, da diagonal secundária. Beleza? Bom, aí a gente continua falando de algumas matrizes importantes. E aí aqui você vai perceber por que a quadrada é tão importante. Você vai começar a verificar isso aqui. Lembra que eu falei antes? Ó, essa quadrada, toma cuidado. Por quê? Outras matrizes só vão existir porque elas são quadradas. A gente vai ver aqui agora. Então, de repente, você só vai mexer com matriz se ela for quadrada, né? Até quando a gente for estudar a parte aí de determinante, que é uma operação entre matriz, você só vai fazer determinante de matriz quadrada. Matriz que não for quadrada, não tem determinante. Bom, aí aqui as matrizes especiais, ó. Essa aqui é a matriz chamada de nula. A matriz nula é aquela matriz que tem todos os elementos nulos. Todos eles são zero, independente do tamanho, do tipo dessa matriz, não importa. Por exemplo, aqui é uma matriz 2 por 3, tá vendo? É uma matriz nula, todo mundo é zero. Às vezes a gente até coloca o zerinho e o tipo da matriz. Ó, todo mundo é zero. Então é uma matriz nula. Se você tiver 51 caras que são nulos e um que não é, já era, não é nula. Tem 10 que é nula, um não é. Então tem que ser todo mundo zero. Todos os elementos são nulos. Todos eles, sem exceção. Beleza. Bom, a gente tem uma matriz diagonal. A matriz diagonal, aí começa a aparecer lá, a historinha da quadrada, lembra? Ó, a matriz diagonal é a matriz quadrada. Opa! Então, para ela ser diagonal, antes ela tem que ser quadrada. Só é diagonal se ela for quadrada. Não tem matriz diagonal se não for quadrada. Então, a matriz diagonal é a matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal não estão na diagonal principal. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Para a gente facilitar. Os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, na matriz diagonal, os caras que não estão na diagonal principal são nulos, né? A diagonal principal não, é diferente de zero. Ó, tá vendo? A matriz A2 por 2, ou podia ser até A2. Ó, diagonal principal, 2, 1, o restante é zero. A matriz aqui, ó, B, 3 por 3, diagonal principal, 4, 3, 7, o restante é zero. Então, isso é uma matriz diagonal. Os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. E o restante? Zero. Beleza? Bom, aí a gente tem a matriz identidade. Matriz de identidade também é importante. Por que a matriz de identidade é importante? A gente vai ver aí também, posteriormente, um assunto chamado operações com matrizes. E aí, essas operações com matrizes, a gente tem uma operação chamada de matriz inversa. E aí, para você aplicar o conceito da matriz inversa, para você fazer uma matriz inversa, você precisa usar a matriz identidade, tá? Também chamada de unicidade. Alguns livros chamam de matriz unicidade, identidade. E aí, o que é uma matriz de identidade? De novo, ó, olha a palavrinha mágica aqui. Ela precisa ser o quê? Quadrada. Então, a matriz só é identidade se antes ela for quadrada. Como? Quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Se não for, não é identidade. Então, ó, a matriz de identidade, ela é até parecida com a matriz diagonal. Só que assim, ela é mais específica. Porque a matriz diagonal, os elementos da matriz diagonal são diferentes de zero e o restante zero. Beleza. A identidade é parecida. Só que o que acontece? Além dos caras da diagonal principal serem diferentes de zero, eles têm que ser 1. Então, na matriz de identidade, os elementos da diagonal principal tem que ser 1 e o restante tem que ser 0, tá? Então, ó, é uma matriz, a gente costuma usar o I de identidade. O I2 quer dizer, é uma matriz identidade de ordem 2. 2 linhas e 2 colunas, ó. Esse aqui, ó, os dois são 1 e os outros dois são 0. A matriz I3 é uma matriz de identidade de ordem 3, ó. Elementos da diagonal principal,
1 e o restante, 0. Cara, se aqui tiver um menos 1, por exemplo, fura o conceito, fura a definição, não serve. Se aqui tiver um 0, também fura a definição. Então tem que ser amarrado. Elementos da diagonal principal 1 e restante 0. Aí ela é uma matriz de identidade, tá? E 2, e 3, e 4, e 5, e 6, isso aí não muda, não tem problema. Você vai ver só o tipo, o tamanho da matriz, beleza? Aí a gente vai falar um pouquinho de matriz transposta. O que é a matriz transposta? Esse nome transposta te dá a ideia de quê? Transpor. Na verdade é isso. A matriz transposta de uma matriz dada qualquer é você transpor essa matriz que você tem. E transpor como? Transpor as linhas e colunas. Né? A matriz transposta é você pegar as linhas e transformar em colunas. É como se você desse uma banda na linha e ela virasse uma coluna. Todas as linhas você vai bandar, pum, 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 vai virar tudo coluna. Então a matriz transposta é isso aqui. A gente geralmente usa a letra A, se for uma matriz A, tá? Se for uma matriz B, B, C, é C, e um Tzinho em cima. Tzinho de transposta. Então A em A elevado a T, A com esse T em cima, é a transposta da matriz A. Né? Então essa aqui, ó, tá vendo? É a matriz A e essa é a T. E aí como é que você tem? Você obtém essa matriz AT trocando-se ordenadamente as linhas pelas colunas. Por exemplo aqui, ó, tá vendo a matriz A? Ó, eu não escrevi aqui, vou escrever aqui para chamar a atenção. Qual é o tipo dessa matriz aqui, ó? 2 por 3, tá vendo? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. O que a transposta faz? O que é a linha vira a coluna. Tá vendo essa linha aqui? Pum, caiu, virou essa coluna. Tá vendo essa linha aqui? Pum, caiu, virou essa coluna. Então, essa aqui é a transposta dessa matriz. AT é a transposta de A. E aí você repara que a matriz nova, a matriz criada, ela é formada de que tipo? Ó? Quantas linhas? 3 e colunas. 2. Então, quando você faz a transposta, você mexe na estrutura da matriz. Tá? Você mexe na estrutura, porque a linha vira a coluna. Então, é invertido. Se ela é 2 por 3, passa a ser 3 por 2. Tá? Então, ó, 2 linhas, 3 colunas. Virou 3 linhas, 2 colunas. Ok? Então, essa é a matriz transposta. Bom, e aí a gente vai falar agora da matriz simétrica. A matriz simétrica ela é curiosa. O que é a matriz simétrica? A matriz simétrica é a matriz que você vai mexer, você vai achar transposta e ela vai continuar igual. Então, a matriz simétrica é quando você tem uma matriz A, e aí você faz a transposta de A a T, e esse resultado é o mesmo da matriz A. É o mesmo, né? Esse exemplo aqui. Só que assim, para ser simétrica, outra de novo, precisa ser quadrada. Então só é simétrica se antes ela for quadrada. 2 por 2, 3 por 3, que seja. Só pode ser simétrica se antes for quadrada. Então, o que é a matriz simétrica? O que eu disse para vocês. O A é igual a 3. Só por curiosidade, tá vendo essa matriz A aqui? Essa é a matriz A. Vamos determinar a matriz AT dela. Vamos fazer aqui, para a gente poder ver melhor. Ó, linha vira coluna. Então, vai ficar coluna. 3, 5, 6. Linha vira coluna. 5, 2, 4. Linha vira coluna. 6, 4, 8. Continua sendo 3 por 3, porque quadrada não muda na estrutura, né? Ó, compara aqui, ó. Ó, igual. Ó, tá vendo? Embora você tenha feito a transposta da matriz dada, o resultado foi o mesmo. Então, nesse caso, A igual a AT. Embora você tenha feito essa transposição, a matriz dada foi igual. A matriz que você achou foi igual a que foi a matriz dada, tá? Então, quando isso acontece, essa matriz é chamada de simétrica. Matriz simétrica, aquela matriz que A é igual a T. Bom, o próximo slide, né, a gente vai falar de matriz oposta. Bom, matriz oposta, o que é a matriz oposta? Não confundir com transposta, tá? A matriz transposta a gente viu, a linha vira coluna, você mexe na estrutura da matriz. A oposta não. A matriz oposta a gente geralmente simboliza com menos A, tá? Ou menos B, se for matriz B, ou menos C, se for matriz C. Mas a oposta é você pegar a matriz dada e trocar o sinal. Aqui você não mexe na estrutura, você mexe no sinal. Na transposta, vocês repararam, eu mexi em algum sinal? Não, eu mexi no tamanho, na estrutura. Aqui você já mexe no sinal, mas não mexe na estrutura. Se ela era 2 por 2, ela continua sendo 2 por 2. Se ela é uma matriz 3 por 1, ela continua sendo 3 por 1, tá? Só vai mexer no sinal. Tá vendo a matriz A? É essa aqui. Quem é a matriz menos A? Mais 3 passa a ser menos 3, mais 4 passa a ser menos 4, menos 1 passa a ser mais 1, o 0 não tem sinal, é neutro, então continua 0, beleza? Então isso é a matriz oposta, tá? Bom, a gente falou algumas matrizes importantes, né? Linha, coluna, quadrada, transposta, oposta, simétrica, transposta.
falamos. Agora a gente vai partir para um outro contexto. A gente vai falar um pouquinho de igualdade de matrizes, né? Aí eu escrevi a definição aqui para você, mas antes de você ler essa definição, vou tentar explicar quando é que as matrizes são iguais. E é bem simples. Quando é que duas matrizes são iguais? Costumo até brincar com os meus alunos. Quando é que elas são iguais? Quando são iguais, né? Na verdade, assim, primeiro, para ser igual, tem que ser o mesmo tipo. Você só pode comparar duas matrizes e afirmar se elas são iguais, se elas são do mesmo tipo. Por exemplo, você nunca vai comparar uma matriz 3x2 com uma 5x5. Isso não vai ser igual nunca. Uma matriz 5x7 com uma matriz 1x3. Não vai. Se você estiver comparando uma matriz 2x2, a outra tem que ser 2x2. Se você estiver comparando uma matriz 3x4, a outra tem que ser 3x4. Então, para elas serem iguais, tem que ser do mesmo tipo. Beleza, primeiro passo é esse. E o segundo, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Como assim, Cristiano, os elementos correspondentes? Os elementos que estão na mesma posição nas duas matrizes. Você vai comparar sempre os caras que estão na mesma posição. O que está na primeira linha, na primeira coluna, por exemplo, da primeira matriz, na primeira linha, na primeira coluna, da segunda matriz. Ou o cara que está na segunda linha e terceira coluna da primeira matriz, com o cara que está na segunda linha e terceira coluna da segunda matriz. Então você sempre vai comparar os caras que são correspondentes. Correspondentes como? Estão na mesma posição. Exatamente a mesma posição. Quem dá posição é o quê? É a linha em coluna. É aquela localização que a gente já falou antes. Beleza? Deixa eu apagar aqui, ó. Aí eu coloquei isso aqui, tá vendo? Um exemplo até bem simples. Isso que eu falei pra vocês está escrito aqui de maneira matemática, né? A igual a B, se os A e J são igual a B e J para todo I e tal, M e N. Bom, um exemplo aqui bem simples, ó, bem simples. A matriz A e a matriz B. Aí eu digo assim, ó, A igual a B. E eu quero saber o valor de quem? De C e de B. Repara que essa aqui é 2x2 e essa é 2x2. Só por isso dá pra gente fazer essa igualdade, né? E aí quem é o C e quem é o B? Tu vai comparar o C com quem? Ó, quem está na posição dele? É o 2? Não. É o menos 1? Também não. É o 0. Então C vale 0, C vale 0 e o B também. Tu vai comparar o B com quem? Com menos 1? Com 2? Não. Quem está na posição do B aqui? O 3. Então B vale 3. Viram? Então você vai comparar sempre os caras que estão na mesma posição nas duas matrizes. Por isso a palavra correspondente. Bom, aí a gente vai ver agora alguns exercícios até simples, né? Até simples, para a gente só testar isso aí que a gente viu até agora. O primeiro exercício ele diz assim, ó, determine x, y, z de modo que se tenha isso aqui. Olha o que eu estou tendo aqui. Ó, eu tenho duas matrizes e aqui no meio eu botei o símbolo da igualdade. Então eu estou dizendo que essa matriz é igual a essa. Eu já estou afirmando que ela é igual. Então você sabe que ela é igual. O que implica isso? Que os elementos correspondentes são iguais. De novo, o que são elementos correspondentes? Estão na mesma posição nas duas matrizes. Né? Repara que elas são do mesmo tipo. Ó. Essa é 2x2 e essa é 2x2. Tá tudo certinho. E aí como é que você vai determinar isso? Né? Aí tanto faz. Ó. Até botei uma solução aqui, mas tanto faz. Você pode partir de qualquer um. Por exemplo, ó, o importante é que você faça caras que estão na mesma posição. Se você for malandro e visualizar rápido, tá vendo esse? Não, esse aqui você não pode comparar. Aí, ó. Vai ver se vocês estão ligados. Tem que ser na mesma posição. Esse aqui não está na mesma posição. Quem está na mesma posição aí, ó? Por exemplo, ó. Esse aqui está na mesma posição desse, não tá? Daí tu já pode se safar, fazer alguma coisa. Aí vamos fazer aqui, ó. 3x é igual a quem? 2x mais 1. Aí você resolvendo essa equaçãozinha, x vale quanto? 1. Já achou o x, já achou 1. Beleza. Ó, se aqui é 1, repara que esse cara aqui está na mesma posição desse. Não tá? Então eu tenho que menos x é igual a y. Menos 1 igual a y. Quanto é que vale o y? Menos 1. Tá vendo? Achei o x, achei o y, só falta o z. Aí eu tenho uma outra aqui, ó. Vou botar até uma figurinha geométrica diferente para você perceber, ó. X é igual a quem? Z menos 1. Mas o x eu já sei, vale quanto? Eu já achei antes, vale 1. Esse menos 1 vai para lá, z é igual a quanto? 2. E aí eu achei os três valores que eu queria. X, y, z. Aqui a solução aqui, ó. É uma terna, né? São três valores. Sempre primeiro x, segundo y, terceiro z. Ó, x, 1, y, menos 1 e o z, 2. Beleza? Então, é exercício simples, a gente só usou o conhecimento de uma igualdade. Você vai comparar sempre duas matrizes iguais e os caras estão na mesma posição. A ordem que eu fiz aqui não faz diferença. Você podia, de repente, fazer de uma outra maneira. A ideia que você vai usar é essa. Bom, o segundo diz o seguinte, ó, ainda falando de igualdade, determine x, y, z de modo que se tenha, ó, duas matrizes do mesmo tipo,
2 por 2, e eu quero saber o valor de quem, ó? X, Y e Z. Cara, a maneira que você vai construir fica a teu critério. Se você quiser fazer o Y, o Z, você vai fazer o que você achar mais fácil. Às vezes não tem muita alternativa, né? Você vai fazer do jeito que está ali. O importante é que você compare sempre os caras que estão na mesma posição, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu até escrevi aqui para a gente visualizar melhor. Tá vendo? Esse cara está na mesma posição desse. Então, x ao quadrado é igual a menos x. Isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, bem simples, né? Passei o x para cá, tá vendo? O x pode ser 0 ou menos 1. Quando você substituir ali, tu vai ver que o menos 1 não vai bater, porque vai ficar diferente. Eu até já botei aqui, o menos 1 não convém, porque ele tem que ser igual para todos os outros, né? Quando você começar a substituir o 0 e 1, se você botar o 0 e o menos 1, se você botar o menos 1, vai ver que não vai dar resultado. Então, o 0 é o resultado. E aí depois tu compara aqui, por exemplo, ó, 2y com 8. Quanto é que vale o y? 4. Na mesma posição. Pode fazer 4 igual a z mais 1. Quem é o 4? Ó, z mais 1. Z igual a 3. Aí aqui, ó, 5x igual a menos 2x. Ó, x igual a 0. Por isso que você também percebe que esse x menos 1 não serve, né? Então, o resultado é, de novo, x primeiro, y segundo e z terceiro. 0, 4 e 3. Então, são os três valores para x, y, z, né? Para essa terna. Então, a gente viu aí um pouquinho sobre matriz. A gente viu agora de maneira geral tudo inicial aí de matriz, né? A gente viu o conceito, viu o que é uma matriz, viu as matrizes especiais e viu a igualdade de matriz, né? Sempre lembrando que para você perceber se elas são iguais, você precisa saber se elas são do mesmo tipo. Geralmente quando o cara bota no exercício, ele já bota uma matriz do mesmo tipo. Aí você vai comparar sempre quem? Sempre os termos correspondentes, estão na mesma posição, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para todo mundo.